Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o porquê a pessoa recai, né? Um dos motivos, um dos principais motivos, né? Quando a pessoa ela vem conhecer o Instituto Bora Vencer, ela é instruída que a droga é a cereja do bolo. E várias programações citam isso também, né? Então, como nós buscamos interpretar essas questões dentro do nosso instituto e na análise do comportamento dos nossos pensamentos, né, dos nossos acolhidos, né? O que acontece? Falando da estrutura cerebral, que é o mais importante dentro do tratamento e da psicoterapia, é necessário entender os processos e os mecanismos de defesa. Então, eu vou falar aqui sobre mecanismos de defesa, tá? Que são estratégias inconscientes, ou seja, estratégias automáticas da mente que são utilizadas para lidar com conflitos internos, angústias e experiências traumáticas, tá? E eu vou falar de 3 aqui: a neurose, a birra e a perversão, hoje, tá bom? Esses mecanismos, eles aparecem como forma de evitar o contato direto com o desejo ou com a lembrança dolorosa. Ou seja, a pessoa ela passou por um trauma lá atrás, ela foi abusada, ela foi abandonada, ela passou por uma injustiça, ela passou por uma rejeição, enfim, uma lembrança dolorosa, né? E frequentemente, por causa da neurose, que o núcleo é a repressão, a racionalização e a forma reativa. O sujeito neurótico tende a viver em constante tensão entre o que deseja e o que considera proibido, criando sintomas que funcionam como soluções de compromisso. Ou seja, eu vou me comportar daquela maneira porque lá atrás solucionou o meu problema, mesmo que seja um hábito destrutivo, ok? Por isso que muitas das vezes as pessoas elas passam por certas dificuldades e repetem padrões de comportamento, ok? Já a birra, embora muitas das vezes associada à infância, pode ser entendida como uma manifestação defensiva diante da frustração. Ela trata-se de uma tentativa de impor a própria vontade frente a limites externos, funcionando como descarga emocional e como resistência ao princípio da realidade. Em adultos, comportamentos semelhantes podem surgir em situações de impotência ou dificuldade de acertar perdas. Ou seja, a pessoa se isola, a pessoa ela deixa de falar, ai não vou falar, ai não vou fazer, ai não sei o que, ai não sei o que, eu não sei o que. E isso tudo, lembrando, é uma questão traumática, vem lá de trás, vem lá de trás, vem lá de trás, né? E isso cria hábitos, comportam. Vou dar um exemplo. Por que a pessoa ela se acostuma a mentir? Porque uma vez ela falou a verdade e apanhou, criou um trauma, ok? Aí ela falou a mentira e não apanhou. Então ela inconscientemente, automaticamente, o cérebro não gosta de dor. Então ele dentro do desejo dele de evitar aquele sofrimento, ele criou aquele comportamento como um mecanismo de defesa. Tá? Então ele tende a se repetir. Já a perversão é marcada por uma defesa contra a castração simbólica, ou seja, o que seria a castração? É o momento onde o indivíduo ele se torna, o sujeito e a sujeita ela se torna homem, mulher, né? Simbólica, ela se castra ali do meio, ela sai ali, ou seja, ele se torna uma pessoa adulta, vamos dizer assim, né? O sujeito perverso, ele não nega a lei, mas a contorna, ou seja, as pessoas manipuladoras, buscando prazer justamente na transgressão, ou seja, ela erra porque ela considera aquilo prazer. Nesse caso, o mecanismo de defesa não é a repressão, mas a recusa ou a clivagem, permitindo que o indivíduo mantenha uma relação peculiar com a norma e com o desejo. Do ponto de vista neurobiológico, o córtex pré-frontal, vamos lá, agora a gente vai falar da solução. Do ponto de vista neurobiológico, o córtex pré-frontal desempenha papel essencial nessa regulação, tá, família? Na regulação
comportamental e emocional, e no enfrentamento de traumas. Tá? É nessa região que se processam funções como planejamento, tomadas de decisão, controle de impulsos e avaliações das consequências das ações. Quando experiências traumáticas não são devidamente elaboradas, o córtex pré-frontal ele falha em sua função reguladora, deixando o sistema límbico, especialmente a amígdala, assumindo o controle. Ou seja, isso favorece a resposta automática de medo, ansiedade e até mesmo a compulsão. Essa falha regulatória explica por que muitos indivíduos desenvolvem comportamentos repetitivos e hábitos nocivos. O cérebro busca aliviar aquela tensão interna por meio de padrões previsíveis, ainda prejudiciais. O hábito compulsivo funciona como uma tentativa de estabilizar a mente, mas acaba reforçando o ciclo de sofrimento. Assim, tanto na perspectiva da análise do comportamento, quanto neurocientífica, os mecanismos de defesa e a função do córtex pré-frontal revelam como o ser humano lida com trauma e com angústia. A repetição de sintomas, birra ou conduta perversa mostra que quando a elaboração simbólica ou regulação neural falham, o sujeito recorre a estratégias que aliviam momentaneamente a dor, mas que podem aprisioná-lo ainda mais em padrões destrutivos. Os conflitos na formação do caráter do indivíduo não se desenvolve. A formação da personalidade, a identidade e assim, a solução qual é? Se ele não tiver uma resposta de enfrentamento, ele não terá a competência de enfrentar as suas demandas emocionais. O que eu quero dizer com isso, familiares? E a todos que estão assistindo esse vídeo. Vamos lá. Você passa anos ali dentro da psicoterapia, tentando entender o que aconteceu na infância, tentando entender por que você entrou num hábito adictivo, tentando entender por que você tem a manipulação, por que você tem um egocentrismo, por que você é arrogante, prepotente, autossuficiente. E se você conseguir identificar isso, certo? O primeiro passo é trabalhar a neuroplasticidade, ou seja, fazer o seu cérebro movimentar novamente. Aí existem estratégias: leitura, escrita, atividades lúdicas, atividades que estimulam o cérebro a abrir janelas de aprendizagem, ok? E o próximo passo é quebrar o orgulho, ou seja, fazer a paciente ou o paciente admitir que o orgulho impede a evolução dele. A partir do momento que ele quebra o orgulho e vê que aquele comportamento, aquele hábito é nocivo, atrapalha a convivência e pode levar a um comportamento repetitivo, ou seja, uma volta ao uso, uma recaída ou uma volta uma saída da realidade que a gente chama de psicose, ou uma volta, uma regressão dentro do seu tratamento. Isso tudo é porque o indivíduo ainda não reconheceu que existe os padrões de comportamentos nocivos, né? Então, isolamento, compulsão alimentar, desleixo, degradação, autodepreciação, é tudo o quê? Uma fuga, mecanismos de defesa de uma angústia, de uma aflição, que ele não expõe por medo, vergonha, baixa estima e falta de amor próprio. Então, quando se observa isso, se trata isso, quebra o orgulho e prepara o cérebro para desenvolver capacidades, bem essas capacidades aqui, ó, que a gente tem aqui, né? Inibição, memória de trabalho, movimento, planejamento, né? Isso tudo capacita o sujeito a lidar, como a gente chama de resposta de enfrentamento. Ou seja, eu passo por uma frustração. Ao invés de me isolar, ou xingar, ou brigar, ou usar uma substância, ou me afastar, ou gritar, me arranhar, enfim, gritar com todo mundo, enfim, eu começo a entender aquele movimento, a entender aquela sensação e expor, porque eu aceitei, quebrou o orgulho, aceitei que eu tenho aquilo, e começo a desenvolver estratégias. Ou seja, como eu vou fazer? Eu desenvolvo virtudes como humildade, ou seja, eu vou atrás da resposta daquilo, né? Isso é princípio bíblico, né? E lá em Gálatas fala sobre temperança, mansidão, gozo, longanimidade, fé, e dentre outros, domínio próprio, né? Isso
dentro da psicoterapia, a gente chama de neuroplasticidade de aprendizagem, né? Ou neuroplasticidade assistida, ou neuroplasticidade aplicada, ou seja, o indivíduo ele força o cérebro dele a aprender novos comportamentos de acordo com o quê? Com a aceitação de que existe mecanismos de defesa prejudiciais. Só que a grande dificuldade é fazer com que o indivíduo ele aceite que ele tem um comportamento destrutivo e não o outro, porque é sempre mais fácil culpar o outro, né? É a culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do meu cachorro, é culpa do gato, enfim. Quando ele bate no peito e fala assim, ó, eu sou responsável pela minha transformação, aí sim cria-se um processo terapêutico muito, muito bom e muito provável de dar certo no processo de recuperação. Qualquer dúvida me encontra à disposição. Dá um curtir aqui, fazendo favor. Segue a gente no Instagram, no YouTube também. Bora vencer!